Ana Elizabeth Michel nasceu no dia 21 de setembro de 1952, na cidade de Leibulfen, situada na Baviera. Ela vivia com seu pai Joseph Michel, sua mãe Ana Michel e suas 3 irmãs na cidade de Klingenberg. Seus pais eram católicos e muito devotos, ensinando as filhas a seguir esse mesmo caminho, e todas eram extremamente devotas. Em 1968, aos 16 anos, Anneliese começou a sofrer com convulsões constantes. Um neurologista a diagnosticou com epilepsia, prescrevendo remédios para ela tomar regularmente. Suas crises só foram piorando, e os remédios não surtiam efeito. Em desespero, ela tentou se suicidar algumas vezes, sendo diagnosticada com depressão profunda em 1973. Anneliese começou a acreditar que estava sofrendo de uma possessão demoníaca. Dizia que quando rezava ouvia vozes dizendo que ela estava condenada e via constantemente figuras e rostos demoníacos. A jovem se tornou intolerante a objetos religiosos, e lugares considerados sagrados deixavam-na nervosa e desconfortável. Ela começou a andar nua pela casa, defecar pelo chão, chegando até mesmo a lamber a própria urina. Estava esquelética, desnutrida e extremamente agressiva. Anneliese não queria mais tomar os remédios e nem a ajuda dos médicos. Ela já estava totalmente convencida de que aquilo era uma possessão. Seus pais foram convencidos disso por ela e desistiram do tratamento e começaram a buscar um padre para realizar um exorcismo. Para a realização dessa cerimônia é necessário a autorização de um bispo da igreja. A família tentou conseguir essa autorização, mas os párocos falavam para Anneliese continuar com o tratamento médico. Até que em uma cidade próxima, eles encontraram o vigário ErnstElt, que vendo Anneliese, concluiu que realmente era um caso de possessão demoníaca e pediu autorização para a realização de um exorcismo. O bispo Joseph Stango, em 1975, autorizou a realização de um exorcismo. Ele concedeu ao padre Arnold Reins a autorização da realização do exorcismo de acordo com o Rituale Romanum do século XVI, ordenando que fosse feito em total sigilo. A primeira sessão foi realizada no dia 24 de setembro de 1975. Foram 10 meses de exorcismo, 67 sessões de 4 horas cada uma. Anneliese dizia estar possuída por Judas Iscariotes, Hitler, Lúcifer, Nero, Caim, também mencionando outras almas condenadas que se manifestaram através dela. Durante todos os rituais, Anneliese realizou obsessivamente diversas genuflexões, um ato de reverência de cair sobre um ou os 2 joelhos, o que causou o rompimento do ligamento de seus joelhos devido ao número elevado de rituais realizados. Anneliese também se privou de comer, acreditando que realizando um jejum, ela se livraria das influências de Satanás. Em 30 de junho de 1976, no seu último ritual, ela já estava fraca, magra e com os ligamentos de seus joelhos destruídos. Ela já não conseguia mais acompanhar, não conseguia se mover e nem realizar as genuflexões. Seus pais a levantaram e fizeram-na fazer os movimentos até o fim do ritual. No mesmo dia, 1º de julho de 1976, após a realização desse último exorcismo, no dia em que Anneliese premeditou o fim de seu sofrimento, à meia-noite morreu enquanto dormia, com apenas 23 anos de idade. A causa de sua morte foi desidratação e desnutrição grave. Ela também estava com pneumonia e febre bem alta. Seu corpo foi enterrado ao lado de sua irmã. Nesse mesmo ano, o Estado acusou de homicídio o padre responsável pelo ritual e os pais de Anneliese. O bispo Joseph, que autorizou o exorcismo, não foi julgado devido à sua idade bastante avançada. No julgamento, médicos que cuidaram de Anneliese na clínica afirmaram que ela não estava possuída.
Outros psiquiatras falaram que o padre forçou o estado psicótico da menina por indução doutrinária e que se eles tivessem buscado ajuda médica, a morte dela seria evitada. A defesa do padre recorreu às fitas gravadas durante os ritos para comprovar que tudo aquilo era fruto de uma possessão e que ele havia salvado a garota, pois antes do falecimento, ela teria sido liberta dos demônios. Ja! Ja! Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich, alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Von wem ist Anneliese verflucht worden? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Jetzt Scheißding, oder da? Im Namen Ich vergaß ihn. Nas gravações era possível ouvir diálogos entre os possíveis demônios, vozes masculinas e graves eram perfeitamente audíveis. No final do julgamento, o padre e os pais foram condenados por negligência médica a 6 meses com liberdade condicional sob pagamento de fiança. Essa é uma história muito famosa por causa da controvérsia. Alguns acreditam que a causa de sua morte foi negligência devido ao fanatismo e à ignorância. Uma outra parte acredita que ela realmente estava possuída ou sofria com influência de espíritos malignos. Já psiquiatras afirmam que Anneliese sofria de esquizofrenia bem grave, mas devido à sua devoção, acreditava que estava possuída e que somente um exorcismo seria capaz de libertá-la. Será que Arnold Hynek induziu essa ideia nela, e com o passar dos rituais ele só reforçou ainda mais isso? Será que a privação de alimentos e movimentos feitos durante os rituais fizeram com que a condição de Anneliese piorasse? Não sabemos. Mas é fato que em 1984, bispos e teólogos alemães pediram a Roma que mudasse o rito do exorcismo. Segundo eles, falar diretamente ao demônio só reforçaria a pessoa que ela estaria possuída, o que poderia agravar o estado físico e psicológico da mesma. Essa história serviu de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose, onde uma estudante extremamente católica é atormentada por alucinações, até que ela se submete a um exorcismo e acaba falecendo durante o ritual, e o padre responsável é acusado de homicídio. E você? O que acha dessa história? Possessão demoníaca ou negligência? Deixe um comentário com sua opinião. Se inscreva para esse e mais assuntos misteriosos.